Como o Senhor guerreou ali para Josafá, como o Senhor venceu guerras para Davi, meu Pai, como o Senhor tem vencido guerras, Senhor, ali para Josué, meu Pai, como o Senhor tem vencido tantas guerras, meu Pai, tantas guerras, Senhor. Meu Pai, nós oramos, Senhor, como o Senhor tirou Pedro da prisão, amarrado, meu Pai, com seus pés no tronco, Pai, porque tinha uma igreja orando ali por ele, Pai, e o Senhor deu livramento, Pai. E eu creio que quando tem uma igreja, a igreja do Senhor na terra orando, Pai, por uma causa, Senhor, glórias a Deus, o Senhor, meu Pai, ouve do céu, e o Senhor, meu Pai, nem desce, mas o Senhor envia anjos, meu Pai, para guerrear. Glória a Deus, porque tem homens, meu Deus, aqui na terra pensando que é Deus, meu Pai. Tem homens aqui na terra pensando que ele pode fazer o que ele quiser, meu Pai. Um dia a sua palavra diz que Faraó queria ser Deus, mas quando o Senhor desceu do céu, o Senhor mostrou para ele quem era Deus de verdade. Um dia Nabucodonosor queria ser Deus, mas o Senhor um dia mostrou para Nabucodonosor quem é o verdadeiro Deus. E eu sei, meu Pai, que o mesmo Deus que agiu naquele tempo é o Deus que age hoje. E nós clamamos ao Senhor, meu Pai, em prol dessas nações, meu Pai, que tanto sofrem, Pai. Que tanto sofrem, Pai. Em nome de Jesus. Oro pela nossa vida também, que o Senhor venha fortalecendo a nossa fé. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dando, Senhor, força para nós orarmos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor venha colocar um desejo no nosso coração, Senhor, de nós almejar, meu Deus, a vida do Senhor Jesus, porque Paulo almejava a vida do Senhor Jesus. Paulo diz que a grande satisfação dele, do coração dele, era ver a vinda do Filho de Deus. E eu sei, meu Pai, que o Filho de Deus virá um dia na terra. Aleluia. Mas antes dele vir na terra, ele vai vir primeiramente arrebatar uma igreja. Glória a Deus. E nós estamos, meu Pai, na expectativa, Senhor. Sabemos que tudo que está acontecendo nesses tempos, Senhor, é também sinais da sua palavra. O Senhor já tinha falado, meu Pai, há 2020 anos atrás, 22 anos atrás, que essas coisas viriam na terra. Mas quando essas coisas estivessem acontecendo, era o princípio das dores, Pai. Mas já era o princípio da sua vinda. E nós sabemos que o Senhor está prestes a voltar, só não sabemos o tempo certo, mas já está nos dias, nos momentos, porque os sinais estão muito evidentes, Senhor. Pai, dá força para a sua igreja orar, dá força para a sua igreja buscar, dá força para a sua igreja clamar, Senhor. E hoje é um dia desse, nós estamos aqui em poucas pessoas, Pai, mas nós estamos orando, Senhor. Porque, meu Deus, uma igreja que vai ter aí 40, 50, 60, 100, talvez mais, menos. Não é todos eles que vão subir, Senhor. É só a igreja que busca, é só a igreja que clama, é só a igreja que está preparada, é só a igreja que está, meu Deus, com as lâmpadas, com azeite. Oh, Senhor, glória a Deus, aleluia. E que nesse dia todos nós poderão ser, meu Deus, adentrado ali, meu Deus, naquele lugar, ali, meu Deus, debaixo da sombra do Onipotente, Senhor. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós somos pecadores, Pai, mas nós sabemos que nós somos falhos, muitas das vezes, Senhor. Mas nós sempre pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Senhor. Pai, não queremos errar, queremos andar como o Senhor andou. Porque a tua palavra diz que nós temos que ser santos, porque o Senhor foi sempre santo, será santo eternamente, Pai. Glória a Deus. Mas a tua palavra também diz que nosso pecado tem um advogado que perdoa nossos pecados. Quando nós entendemos que erramos, que pecamos, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Nós não somos de aço, não somos de ferro, Senhor. Mas nós somos pecadores, mas nós temos um coração sensível, Senhor, para dizer para o Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, Senhor, mas não deixa de ouvir as nossas orações, não deixa de ouvir o nosso clamor, não deixa de ouvir, Senhor, aleluia, as nossas, Senhor, aqui, meu Pai, as nossas preces adiante do Senhor na oração. Glória a Deus, meu Pai. Queremos, meu Pai, aqui é um lugar de pastagem. O Senhor disse que nós temos que entrar e encontrar pastagem. Nós temos que entrar e sair, mas encontrar pastagem. As pastagens, Senhor, é a presença do Senhor. A pastagem é o Espírito Santo, Senhor. A pastagem é quando nós damos lugar para o Espírito Santo mover na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus.
Eu quero te agradecer pelo momento do louvor, Senhor, o momento da adoração, Senhor. Quero agradecer ao Senhor, quero te bendizer o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Que essas orações nossas vão subindo para o céu, em nome de Jesus. E você não saia daqui vazio, você não saia daqui desanimado, você não saia daqui triste, porque nosso Deus é um Deus alegre, nosso Deus é um Deus animado, nosso Deus é um Deus forte. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que sair fortalecidos. Quando nós estamos na presença do Senhor, ainda que nós chega fraco, nós temos que sair forte, porque nós estamos na presença de Deus, aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos clamar a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo Ele pode fazer, é só Ele querer fazer. Mas Ele diz, clama a mim que eu vou te dar, aleluia, clama a mim que eu vou te responder, aleluia, Senhor. E o Senhor é um Deus que responde, Pai. Já vai, Senhor, manifestando nessa hora no nosso coração, na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Sabemos que nós estamos vivendo um tempo de caos, um tempo de traumas, um tempo, meu Pai, que só misericórdia do Senhor, mas, meu Pai, graças a Deus, o Senhor tem tido misericórdia de nós, aleluia. A sua misericórdia não tem nos deixado o inimigo nos consumir de vez, glória a Deus, e não vai nos consumir, em nome de Jesus, porque o Senhor está conosco, a sombra do Onipotente nos faz descansar, aleluia, debaixo das suas mãos poderosas. Glória a Deus, meu Pai, aleluia, grande é o Senhor. Repreendemos toda a seta do mal, repreendemos todo o levantar do diabo, repreendemos, Senhor, toda a aparência, meu Deus, do mal, em nome de Jesus. Toda obra, meu Pai, forjada contra a nossa vida cai por terra, Senhor. Todo projeto, Senhor, feito pelo inimigo contra nós, contra a igreja do Senhor, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa igreja, contra a nossa fé, caia por terra em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, meu Pai. Venha trazendo ânimo, venha trazendo força para a nossa vida, em nome de Jesus. Precisamos ser fortes nesses dias, para nós enfrentarmos dias maus, como diz o Efésios capítulo 6:10, nós temos que nos fortalecer para enfrentar os dias maus, e esse fortalecimento vem de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje a pastora Márcia vai trazer a palavra, né? Ela vai trazer uma palavra breve, né? Glória a Deus. Amém. Oi, Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos nessa noite, que está em Efésios, a carta aos Efésios, Efésios 5, verso 1, amém? Mas aqui no verso 4:17, ele fala assim que a gente tem que ter uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Antes da gente estar lendo, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Efésios, à igreja de Efésios, e nessa carta ele está orientando os cristãos daquela época, que é para nós também hoje, né? A ter uma nova vida em Cristo Jesus. O mundo ficou para trás, e através da vida de Cristo nós temos que andar no modelo de Cristo. Como ele andou no modelo, ele diz para nós também ser o modelo dele, amém? Aí quando a gente começamos aqui, no versículo 4:17 de Efésios, ele diz assim: digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, enegrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela natureza do seu coração, os quais, havendo perdido tudo,
os sentimentos, se entregaram à desilusão para, com evidência, cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fosse ensinados, como está a verdade em Jesus. Quem, quando ao trato passado vos despojais do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renovais no espírito da vossa mente, e vos revitais no novo homem, que segundo Deus, criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não andeis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação para os que de graça as que os ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sejam uns aos outros, com outros bendignos, misericordiosos, perdoai-vos aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A gente leu essa parte primeiro para a gente entrar no capítulo 5. A nova vida em Cristo Jesus é uma totalmente vida diferente do que nós vivíamos antes de nós se convertermos, antes de nós vir para Cristo. Quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos uma mente voltada para as coisas do mundo, para a vontade do mundo, para os desejos da nossa carne. O nosso coração nos levava por onde ele nos guiava. Mas quando a gente recebeu Jesus como Salvador, o mundo tem que ficar para trás, porque aquele que se constitui inimigo, amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. O próprio Deus falou isso, né? É como se nós estivéssemos trocando Deus pelo mundo. Então, a pessoa se constitui inimiga de Deus. E o apóstolo Paulo aqui está falando para os Efésios, e aqui os irmãos estavam andando dessa forma. Eles tinham ido para a igreja, se convertido, mas eles continuavam no mundo, praticando as coisas do mundo. Eles não largou o antigo costume que eles tinham, costumes do jeito que eles viviam. Aí o apóstolo Paulo escreve essa carta mostrando para eles que agora eles são uma nova vida. Eles não é mais do mundo, agora eles são de Cristo. Então eles têm que seguir o modelo de Cristo. Se eles praticavam, se eles roubavam, se eles mentiam, se eles ficavam gritando, se eles blasfemavam, eles não poderiam mais falar aquelas palavras. Eles tinham que ter vida santificada, vida transformada. Se eles gritavam, se eles falavam palavrão, não poderiam mais falar palavrão. Se eles ficavam na rodinha, fazendo fofoca, mexerico, não poderia mais, porque agora eles eram uma nova vida em Cristo Jesus. Então, ele era parte do corpo de Cristo. E parte do corpo de Cristo, o que ele faz? Ele ora, intercede pela vida um do outro. Aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele diz: andai na luz. Então, ele está pedindo para que os irmãos sejam imitadores. Ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Porque Jesus, ele veio ao mundo, ele foi um modelo. Ele se apresentou como modelo, né? Perfeito. E os discípulos andou no seu modelo. Aí ele: sede, pois, meus imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus, ele sofreu por nossas vidas, e ele se sacrificou naquela cruz do Calvário por amor de toda a humanidade, até por aqueles que ainda iam nascer, que são nós.
ainda aqueles que vão nascer, né? Se for nascer ainda mais pessoas, se Jesus voltar hoje, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Jesus morreu por todas as humanidades, que todas as gerações que iam nascer ainda, já estava no coração de Deus. Deus já sabia quem ia nascer e quem não ia nascer. Então Deus já projetou o seu Filho amado ali no Jardim do Éden. Quando a gente lê Gênesis, quando Deus cria o homem e quando Adão e Eva pecam, Deus projeta o Filho ali no jardim. Quando Deus ele sacrifica aquele animal, que a Bíblia não fala que animal que é, ali Deus já está apresentando seu Filho, que seu Filho seria sacrificado em favor da humanidade. Mas aqueles que crescem, que recebessem Jesus, seriam salvos. Né? E ele também diz quando Adão e Eva estavam no jardim, eles não estavam nus, eles estavam com uma folha de figueira. Né? E aquela folha de figueira significa Israel. Israel não pode salvar. Quem pode salvar é só Jesus. É o Cordeiro de Deus que pode salvar, né? Então nós temos que obedecer a Ele. Então aqui no capítulo 3, versículo 3 do capítulo 5, ele nos diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Quer dizer, quando nós vivíamos na prática do mundo, nós fornicava, nós vivíamos em toda a impureza, nós não tinha uma dor no coração, né? Mas hoje, quando nós fazemos qualquer coisa que sai do agrado de Deus, fora da vontade de Deus, nosso coração dói. Nós vamos correr, pedir perdão, Senhor, me perdoa, porque isso eu não posso fazer. E é quando você sente essa dor, porque o Espírito Santo está te incomodando. Então você tem que ficar feliz, porque Deus está se incomodando. É sinal que o Espírito Santo ainda está ali, mas quando você não sente mais nada, isso é perigoso. Então, é isso que Deus está falando. Mas a fornicação e toda a impureza, ou avareza, a pessoa fica com a mão fechada, né? Avarento. E nem se nomeia entre vós como convém os santos. Nem torpeza, nem apavoeza, nem chocarrezas, que não convém, mas andar em ações de graça, sempre adorando, sempre feliz na presença do Senhor, ainda que esteja na luta, na dificuldade, sempre adorando ao Senhor. O 5 diz assim: porque bem sabeis isso, que nenhum devasto, ou imundo, ou avarento, ou qual é idolatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, toda pessoa que é avarenta, ela não vai ser herdeira do reino de Deus, ela não vai chegar lá, porque ela está idolatrando aquilo que ela tem, idolatrando uma coisa que vai ficar neste mundo, que essas coisas vão ficar aqui, essas coisas nós não vamos levar conosco, né? Nós temos um tesouro no céu, que nem essas guerras, o povo brigando por causa de coisas materiais, né, matando vidas inocentes por causa de bens materiais, coisas que vai ficar aí, coisas que não tem sentido nenhum para Deus, né? O que mais importa é a alma, é a vida das pessoas, né? O verso 6, que é a idolatria, né? A pessoa está idolatrando, que não tem herança no reino de Cristo, de Deus. No verso 6 ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? As pessoas ficam se engrandecendo, né? Ficam se enganando a si mesmo, não sabendo que a ira virá. Né? Por causa dos filhos da desobediência. São filhos de Deus, mas da desobediência. Eles se tornaram filhos da desobediência. Quem que é a desobediência? É Satanás. Né? Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O apóstolo Paulo aqui no verso 7, ele está falando para a gente não andar com essas pessoas que praticam as coisas erradas. As pessoas que conhecem a palavra de Deus e continuam nas coisas erradas, a gente tem que se afastar delas. Porque essas pessoas, elas estão andando para o caminho da desobediência.
Elas conhecem a verdade, mas elas não querem andar na verdade, elas querem continuar no erro. Então o apóstolo Paulo está falando, desses tais você se afasta, entendeu? Desses tais você deixa de lado, só vai orar por eles, fica longe. Não se envolva com eles, porque eles certamente vai te levar para o mau caminho. É isso que ele está falando, eles vão conseguir te arrastar. Porque eles gostam das coisas erradas, eles gostam de ser desobediente, então eles vão caminhar para o caminho errado. E se você continuar nesse caminho andando com eles, você vai cair junto com eles. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porque em outro tempo era trevas, mas agora o verso 8, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós temos que brilhar neste mundo, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso modo de se vestir, no nosso modo de andar, em todas as partes da nossa vida, porque nós temos que ser a luz, como Jesus foi, né? É isso que ele está falando aqui. Não andar como o mundo, ser diferente do mundo. O 9 diz assim, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça da verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O apóstolo Paulo está falando que nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas, que é as obras das trevas, mas antes nós temos que condená-las, em nome de Jesus. Isso é condenado pelo Senhor. Eu te amo em Cristo Jesus, mas isso que você está fazendo, eu condeno no nome do Senhor Jesus. Isso que você está fazendo vai te levar para o inferno. Isso que você está fazendo é errado. Então eu não vou andar com você por isso, mas quando você mudar de vida e largar essas obras infrutuosas das trevas, aí você vai ser meu amigo. Mas quando você estiver andando nas obras das trevas, eu não posso andar com você. Então eu só vou orar por você. Então ele está falando que nós devemos condenar. Nós devemos ficar passando a mão na cabeça das pessoas, dizendo, não, coitadinho dele. Não, tem que falar a verdade. Você está errado, você precisa se consertar. Porque você está ajudando aquela pessoa a ir para o caminho do Senhor, a ser salvo, né? Então, é o verso 11, né? Antes a condenai, porque o que eles fazem oculto até diz a torpe. Faz no oculto, faz escondido, mas vai aparecer, uma hora vai aparecer. O verso 3 diz assim, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, tudo que aquela pessoa está fazendo escondido, oculto, vai ser revelado, vai aparecer, ela não vai ficar escondida. Um dia ou outro, ela vai ficar envergonhada. E aí, quem estiver junto, vai se envergonhar junto, né? Ah, fulano estava comigo. Mas ele não é cristão? Ele não vai na igreja? Vai, mas ele estava comigo. Então, aí envergonha quem? Envergonha o evangelho de Cristo, né? É isso que ele está falando. O verso 12, o verso 14 diz assim, porque isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que é isso? Os mortos não são aquelas pessoas que morreram e estão enterrados debaixo da terra, não. Os mortos são aqueles que estão distantes de Jesus. Os mortos são aqueles que estão vivos, mas são mortos. Porque não tem entendimento, não entende, não sente e não querem, não sente vontade de buscar a Deus. Então essas pessoas estão mortas para Deus. E nós que estamos vivos em Cristo Jesus, precisamos despertar-nos do sono. E como nós despertamos do sono? Orando e falando a verdade para eles. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Está falando que tem que se despertar. Desperta tu que dormes. Dormes e levanta-te entre os mortos. Quer dizer, o cristão deu uma cochilada, que nem as 5 virgens imprudentes. Deu uma cochilada ali e dormiu. Jesus veio e levou as 5 que estavam ali e as outras ficaram. Mateus 25, né? 5 foi levado e 5 ficou. Por quê? Porque elas cochilaram.
um cochilo e elas perderam a salvação delas. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ó, desperta tu que dormes, o 14. E levanta-te dentre os mortos. O mundo está morto. Por isso que eles ficam brigando, guerreando. Eles estão mortos. Eles não têm o conhecimento de Cristo, né? E nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que acordar, nós não podemos cochilar. Se nós dar uma dormidinha, né? Nós perdemos a nossa salvação. Nós não podemos deixar isso acontecer. E o apóstolo Paulo está despertando a igreja de Jesus. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vedes prudentemente como andais. Ele está falando, não como nécias, mas como sábios. Nécios as nécias, as 5 virgens nécias, e depois as 5 prudentes, sábias. Então ele está falando que a gente tem que ser as 5 sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo dias de mal, dias de tribulação, dias que virá dias piores do que nós estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor diz, e Jesus é fiel, ele fala que Deus vai nos livrar da grande tribulação que está para vir sobre toda a terra. Deus vai livrar quem? A igreja que está buscando, a igreja que está em santidade, a igreja que não está adormecida, que está alerta, que está com seus ouvidos atentos, com seus olhos atentos. É isso que ele está falando. Aleluia, Jesus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ele está falando, seja sábio. E não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está falando aqui? Não vos embriagueis com o vinho, não se embriagueis com o mundo. O vinho é o mundo, é a vontade da carne, é os desejos, é a cobiça pelas coisas do mundo, que tudo vai ficar aí. É isso que ele está falando, não embriagais com isso. Mas enchei-vos do Espírito Santo, buscai a minha presença. É isso que o Senhor Jesus está falando para nós essa noite. Enchei-vos do Espírito Santo. E o verso 19 diz, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nós temos que estar preparados para este grande dia que está se aproximando. O dia do Senhor está chegando. O dia do juízo do Senhor está chegando sobre a terra. Mas o Senhor diz que a igreja dele não passará o juízo aqui. Nós passaremos as bodas do Cordeiro. Tem pessoas que não crê, que não acreditam que vai acontecer o arrebatamento. Tem pessoas que são até crentes, mas não crê mais. Mas vai acontecer, está para acontecer o arrebatamento, o rapto da igreja, que vai ser muito rápido, vai ser um piscar de olhos, diz a Bíblia. Piscou e tudo aconteceu, e começa o grande juízo de Deus sobre a terra. Isso que está acontecendo na Ucrânia, que está acontecendo no mundo, isso não é nada do que vai acontecer. É muito pior as coisas que vão estar vindo por aí, né? E nós precisamos estar prontos para nós subirmos, né? Nosso espírito, nossa vida em santidade, nosso corpo físico, nosso corpo, alma e espírito. As pessoas falam assim, Deus só quer o coração. Não, Deus não quer só o coração. Deus quer o corpo, a alma e o espírito. Deus quer um corpo em santidade, uma vida em santidade. Amém? Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O 19 nos diz assim, né? O 20 nos diz assim, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre adorando a Deus, sempre dando graça por tudo, e sabendo que tudo que está acontecendo, Deus sabe de todas as coisas. A gente tem que orar sim pelo povo da Ucrânia, pelas crianças que estão sofrendo, pelas famílias que estão sofrendo lá no Brasil, em outros países que a gente nem sabe, né? Em tantos lugares.
temos que continuar orando e principalmente orar pela igreja de Jesus. O mais importante é orar pela igreja e orar pelas vidas que hão de ser salvas, né? Para que elas sejam alcançadas, para que o Espírito Santo, para que Deus, através da oração, as pessoas sejam libertas, livres para conhecer Jesus, porque o diabo cegou o entendimento, o diabo cegou a mente, cegou as pessoas, colocou as pessoas num sono profundo, né? As pessoas estão mortas, e aqueles que conhecem Jesus, que recebeu Jesus como Salvador, muitos estão dormindo, e Deus está falando, desperta, desperta, acorda entre os mortos, igreja. A igreja está dormindo junto com o mundo. O mundo está morto e a igreja está cochilando. E Deus está desperta. O verso 21, que é o último versículo, ele diz assim: sujeitai-vos aos outros no temor de Deus. Nós devemos sujeitar um ao outro, amém? Sujeitar é respeitar, amar, né? É isso que Jesus está falando, que é o corpo de Cristo, né? E buscar mesmo de todo o coração. Eu deixo essa palavra nesta noite e coloco diante do Senhor esta causa, amém? Que nós devemos se despertar, nós devemos ficar adormecidos. Porque muitas vezes a gente adormece, muitas vezes a gente começa a se preocupar com as coisas nossas, com os nossos afazeres, com a nossa casa, com as nossas contas que nós temos nesse mundo, né, que é tantas, e aí muitas vezes a gente não sabemos que Deus está cuidando de todas as coisas, que Deus está cuidando da nossa vida, que Deus não vai deixar nós passar necessidade, que as dificuldades vai vir sim, vai ter dias piores do que nós estamos vivendo, vai faltar comida sim, está na palavra, mas não vai faltar o pão para nós comer. Amém? Deus não vai deixar nós passar necessidade. A igreja de Jesus será cuidada. Como Israel foi cuidado ali no Egito, quando eles saíram do Egito para o deserto, Deus derramava comida para eles do céu. Deus não deixou eles passar fome. Água saiu da rocha para eles beber. Então Deus não vai deixar o seu povo passar na cidade. Mas aqueles que saem da presença do Senhor, eles vão passar a luta. Aqueles que escolheram o mundo, vai passar a luta sim. E a gente oramos pela misericórdia do Senhor, né? Para que eles se despertam, para que eles acordam, para que eles voltem o mais rápido possível para a presença do Senhor, porque os dias vão ficar difíceis. Esse ano Deus me deu uma visão na entrada do ano, e Deus mostrava para mim que esse ano de 2022, na virada do ano, Deus mostrou para mim. E eu estava pregando em cima do altar, Deus falou, fala para os meus filhos, que esse ano não vai ser um ano fácil não. Vai ser um ano difícil. Vai ser um ano de batalha. Vai ser um ano de muita dificuldade. E olha o que está acontecendo, né? E Deus mostrou que tinha que guardar alimento. O que é alimento? Guardar o alimento, sabe o que é o alimento? É a palavra. Esse alimento é comida também, mas o mais é aqui, ó. A palavra, alimenta a palavra, muita comida, comer muita palavra. Para a gente ficar sustentado na presença do Senhor, amém? Eu deixo essa palavra, entrego este momento na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esse momento, Pai, nas tuas mãos, Pai. Eu oro pelos seus filhos, pelas nossas vidas, pelos aqueles que vão ouvir essa mensagem de dia ou de noite ou de madrugada, não sei. Mas que essa palavra venha tocar em cada coração, Pai. Que essa palavra venha fazer um resultado em cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala, Senhor, com cada vida, Pai. Nos desperta, não deixa que o inimigo venha cegar os nossos entendimentos, não. Mas desperta a tua igreja, Pai. Desperta o teu povo. E tenha misericórdia, Pai, da tua igreja. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que se afastaram. Traga eles de volta, que o Espírito Santo possa incomodá-los a voltar para a tua casa, a voltar para a tua presença, Pai, o mais rápido possível, em nome de Jesus, meu Pai. E eu entrego este momento nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus e o pastor Ailton dá a bênção final. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. A comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, meu Pai. Leva nós de volta para nossa casa, em paz. Amém, Jesus. Amém. Final de semana, Senhor, completo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O nosso rei está voltando. Aleluia. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E eu agradeço a todos e entrego esse momento nas mãos do Senhor. E todos que vão ouvir essa mensagem, eu declaro a vitória sobre as suas vidas e que o Espírito Santo possa visitar cada um. Em nome de Jesus. Se você está afastado, volta para o Senhor. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, entrega a sua vida para Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Amém? Volte para a presença do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando. E Ele voltará. A palavra dele não volta vazia. Ela se cumprirá. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço para todos. Em nome de Jesus.